tarde, meus amados. Boa tarde, minhas amadas. Desculpe seu irmão aqui, seu amigo, que era para ter feito essa oração de manhã, essa mensagem da voz do caminho, que era para ser feito de manhã, mas por situações pessoais não consegui fazer. Estou fazendo agora a mensagem do dia 11 de fevereiro de 2026. Quarta-feira, meus amados. Falta poucos dias para o carnaval. Muita oração e muita luz a todos, que proteja todas as pessoas que vão curtir o carnaval. Porque o carnaval, amados, amadas, vocês sabem, né? É muito pesado, muita influência negativa, muitos espíritos ruins que se aproveitam da gente nessa festa, que tudo é em excesso. Então, em tudo que é em excesso, né, amados e amadas, não fazem bem, né? Vamos se cuidar no carnaval. Mas vamos lá para a mensagem do dia. Hoje a mensagem é: portas abertas e portas fechadas. Isso é uma metáfora, meus amados e minhas amadas, para dizer realmente o que acontece na vida da gente. Por tudo que a gente passa na vida, muitas vezes a gente reclama porque não deu certo, que fecharam a porta. Ou fecharam a porta de um emprego, de um relacionamento que acabou, que não deu certo, de um caminho, de uma coisa que um carro quebrou, uma situação dessa, meus amados e minhas amadas, que a gente fica triste, reclama a Deus, a Jesus, a Maria, todas as reclamações que vão lá para cima, que a gente reclama porque não deu certo, porque não comprou uma casa, porque um empréstimo não saiu, porque a gente não recebeu, e assim vai. Vários motivos que a gente reclama. E na verdade, meus amados e minhas amadas, tudo isso é livramento. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa que não acontece, e a gente pensa porque a gente não é merecedor da graça de Deus. Mas na verdade é Deus que está nos livrando de um problema maior. E a gente não percebe isso. A gente só percebe com o nosso egoísmo, com a nossa prepotência, para querer aquilo de qualquer jeito. Mas você se lembra, amados, com aquela palavrinha: tudo no tempo de Deus. Se não for para ser aquilo, vai vir uma coisa muito melhor. Esse melhor pode ser até melhor do que aquilo que você queria. Ou às vezes não podendo ser do mesmo tamanho ou menor. Mas mesmo assim que seja menor, ele vai trazer com muitas bênçãos, com muita luz. Então, meus amados, minhas amadas, quando acontecer de uma porta se fechar, vamos agradecer a Deus, porque a gente não consegue ver o que tem lá na frente, e Deus consegue. E quando a porta se fecha, se abre uma janela. É isso que eu estou querendo dizer. Que são caminhos da gente, que são trilhados pela gente, pelo nosso ego, por querer conquista, dinheiro, um casamento, o que seja, um carro, o que seja. E a gente não pensa com o coração e com o espírito. A gente pensa com o racional, com a cabeça, com o material. E o material, quando a gente parte, ele fica. E o espiritual não, ele vai com a gente. Quando a gente começa a pensar com o espírito e ver que aquilo talvez não seja bom para a gente, e Deus está vendo lá na frente, sabe que a gente vai se prejudicar, vai se arrepender, vai ter problemas, Ele sabe o melhor da gente. Então vamos agradecer essa porta fechada e esperar para a próxima janela que vai se abrir, aquela pelo nosso merecimento. Então, meus amados e minhas amadas, aconteceu uma situação comigo de eu querer muito um apartamento. Queria porque queria. E o que acontece? Não saiu esse apartamento, não consegui o financiamento, o empréstimo para fazer esse financiamento desse apartamento. E consegui outro, que foi uma casa, não foi um apartamento, foi uma casa mais simples. Mas foi o que eu consegui.
E para você ver, meus amados, minhas amadas, esse apartamento que eu queria tanto, aconteceu o quê? Teve um problema na estrutura de fundação desse prédio e o prédio todo foi condenado. Deus foi tão maravilhoso comigo que a casa que ele conseguiu hoje é uma casa tão abençoada que lá eu não quero deixar mais, por ser uma casa tão feliz, com tanta luz, com tanto amor, que foi muito melhor do que o apartamento. Imagine, meus amados, se eu tivesse pego esse apartamento pelo meu ego, pelo meu querer um apartamento no local bom, entendeu, meus amados? Então isso, para minha vaidade, isso mesmo, para minha vaidade, por querer um prédio bom nesse local melhor. Então eu ia perder o apartamento, ia estar com problema na justiça, ia estar sem casa. Você está vendo, meus amados, como Deus é maravilhoso? Então vamos começar a pensar nesse formato. Tudo que se fecha não é para o nosso bem. Desculpa. Tudo que se fecha não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Então vamos pensar nisso, meus amados e minhas amadas, que as portas fechadas muitas das vezes são bênçãos ou naquele momento não vai ser bom para você. Então Deus sabe o tempo certo, meus amados. Vai vir na hora certa e vai vir a melhor coisa para vocês. Entenderam, meus amados e minhas amadas? Vamos fazer uma pequena oração para finalizar. Senhor, peço a Deus, a Jesus e a Maria, muitas bênçãos, amor, acolhimento, luz, saúde física e mental a todos nós nesse momento. Que Deus, na sua profunda nobreza e amor a todos nós, que ilumina todos vocês com muita paz, muita luz e muito amor. E assim, agradeço por mais um dia estar aqui fazendo essa gravação para vocês. Agradeço a Deus, Jesus e Maria por esse momento. Muito obrigado a todos vocês. Fica com Deus. Amém. E assim seja.